botar para gravar aqui. Bom, já estamos gravando e agora eu vou compartilhar nossos slides. Apareceu aí para o senhor? Sim, sim, apareceu. Aí vamos lá. Tá, paramos nesse aí, né? Paramos nesse. Tá, então vamos já pular para o outro, que aí eu vou Tá ótimo. começar a falar com o pessoal. Tranquilo. Vamos lá. Já está gravando, né? Já está gravando. Quando o senhor quiser iniciar, pode iniciar. Vai agora. Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da 24ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Como sempre fazemos no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, que é a nossa mãe Cabocla Jurema da Praia, Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista. Pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância, pelo amor fraterno, e que a partir de todas estas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda, através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre, e que esse Senhor de todos os universos possa nos dar permissão para que possamos dar por iniciada mais uma aula da 24ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Que o Pai permita-se que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então, nossa aula de hoje, todos sabem, já tínhamos conversado, está gravada, e eu quero lembrar que nós estamos no módulo 9, falando sobre processos obsessivos, e sobre isso nós definimos o que era processos obsessivos, falamos das causas, das consequências, da relação, né, de desencarnados sobre desencarnados no processo obsessivo, de encarnados para desencarnados e vice-versa, e falamos que a forma mais comum de laços energéticos antinaturais seria de encarnado sobre encarnado. Aí depois nós entramos nos tipos de obsessão, né? E dos tipos de obsessão nós paramos no parasitismo, né? E aí vamos agora falar um pouco sobre o vampirismo. O que acontece? Existem algumas publicações e algumas teses espiritistas, espiritualistas, né? Que, e até no próprio livro Exu, o Grande Arcano, que ele aborda bem essa questão, diz que existem, entre aspas, né, gente, cavernas do astral, determinados espíritos ociosos, né, e que eles ficam ali exatamente se valendo das possibilidades alheias, né? São aqueles que muitas vezes estão convivendo com outros espíritos que saíram daqui deste plano e que foram jogados ali nessas, entre aspas, mais uma vez, cavernas do astral, e que só sairão dali o dia que se propuserem a realmente caminhar em direção à luz, né? Então nós podemos lembrar aí a figura de Hitler, a figura de Mussolini, a figura de outros expoentes aí que tiveram grande papel, mas que não souberam aproveitar, né?
outros que cometeram uma série de atrocidades, né, nas suas passagens terrenas. Quero lembrar também que deste mesmo local onde se encontram esses espíritos, nós tivemos o caso revelado, né, daquele menino João Hélio, que foi brutalmente arrastado ali no bairro de Inhaúma, né, e desencarnou, aí foi para esse local, e aí ele, depois de lá, vamos assim dizer, ele foi resgatado, né? Foi resgatado por soldados da alta espiritualidade, e assim ele foi permitido a ele uma nova vida na Terra, que foi exatamente a que ele viveu aqui como João Hélio. Sabe-se que, através dos pais, que depois que o garoto desencarnou, foi a um centro espírita, sabe-se pelos pais, uma psicografia que eles receberam, que esse menino teria vivido na época da Roma Antiga e que ele teria sido um grande expoente, né, desse reinado, né, de Roma, e aí ele teria também feito da mesma forma como fizeram com ele, também teria feito com as mesmas pessoas, arrastando as pessoas ficavam decapitadas e tal, né? E aí ele foi colocado nesse local, né, essas cavernas do astral, e foi resgatado, então, por soldados de alto padrão espiritual, quando ele, então, aceitou a nova reencarnação nessa família. Então, estou apenas dando um exemplo, né, que realmente esse tipo de espírito ocioso ele existe. Agora, vale lembrar que não são nenhum manjar dos deuses, muito pelo contrário, eles pensam que são deuses, mas não são. Na verdade, são submissos à luz e servem à luz. Não quero nunca que se esqueçam disso, tá? Isso é muito importante. Vamos para o próximo slide, Letícia? A gente agora fala de um processo obsessivo que é comum aos médiums, principalmente médiums de Umbanda, né, gente? É a obsessão mediúnica. Ela é gerada em supostas incorporações, entre aspas, aí, dos guias dos médiums. Se a gente tiver a oportunidade de assistir nos YouTubes da vida, nas internets da vida, né, determinados cidadãos ali, né, e cidadãs que se travestem de pombagiras, de exus, para fazer as suas evoluções, os seus espetáculos circenses, vocês vão ver que isso tudo aí, sem dúvida nenhuma, é a obsessão mediúnica que está, com certeza, ali enraizada, né? Como diz aqui no slide, ela é provocada, na maioria dos casos, em parceria com o próprio médium e gerada principalmente pela vaidade e falta de humildade do mesmo, que não se deixa incorporar pelos seus guias, sentindo-se mais forte, bonito, sensual, inteligente, em razão dos obsessores que o tomam. Por isto é que nós não trabalhamos, eu sempre falo isso lá no Templo Estrela do Oriente, nós não trabalhamos com entidades, nós trabalhamos com falanges. Por quê? Porque se nós estamos bem, se nós estamos procurando trabalhar, viver em equilíbrio 24 horas por dia, né? Procurando vigiar nossos pensamentos, palavras e ações, nós só vamos atrair para próximo da gente as mais altas vibrações celestiais. Por outro lado, se nós, com certeza absoluta, fugirmos dos propósitos da espiritualidade superior, nós vamos ter problemas, e quando a gente for para o nosso trabalho mediúnico, nós vamos imaginar que estamos com um guia de luz e, indiscutivelmente, nós vamos estar aí com uma série de espíritos ociosos. Pode passar para o próximo slide, Letícia, por favor. E aí, a partir do momento que a gente dá brecha
para esses espíritos, é como diz no slide, eles instigam, eles estimulam os médiuns a ações e comportamentos errados, mas que acabam sendo agradáveis aos médiuns. Eu tenho um exemplo, que isso foi uma coisa assim tão baixa, uma coisa com uma moral assim tão horripilante, que eu sempre me lembro disso. Num determinado terreiro, um ser humano, né, foi ser atendido por uma, vamos assim dizer, entre aspas, né, gente, por uma pombagira, e aí a pombagira, na conversa, virou e disse que o aparelho dela queria ir para o motel com esse senhor, né? Então, para vocês verem como é que as pessoas, o ser humano, ele se traveste de entidade para muitas vezes dizer para o outro aquilo que ele gostaria de falar e não fala, entendeu? É muito complicado, né? Pode passar para o próximo slide, Letícia. Então, precisamos entender isso que está aqui. Os médios que se dão em parceria a obsessores, normalmente são o quê? São pessoas carentes, são pessoas frustradas, com problemas familiares mal resolvidos, são pessoas confusas, são pessoas autoritárias, porque geralmente não aceitam a autoridade ou as regras da casa onde estão, não respeitam as etapas do desenvolvimento mediúnico, achando-se prontos e capazes, senhores de si mesmo e com grande soberba, né? Então, isso aí é o que a gente mais conhece, né, gente, durante os anos que nós estamos dentro do trabalho espiritual. Pessoas com problemas de foro íntimo, cheias de carências e que acabam despejando tudo isso dentro do trabalho espiritual. Outra coisa são pessoas autoritárias que não aceitam os critérios de uma determinada casa espiritual, não aceitam a autoridade do dirigente, né? E também não respeitam as etapas do desenvolvimento, principalmente quando recebe aquele aviso. Olha, a minha entidade está me mandando. Quando começa com o negócio de minha entidade, já é um problema muito sério, né? Então, minha entidade está mandando eu abrir uma casa de Umbanda. Aí, na mesma hora, a entidade mal acaba de falar, o filho já sai pela porta fora e não aparece mais, porque a espiritualidade disse que ele tinha que abrir uma casa de Umbanda, entendeu? Não é assim. A gente sabe que quando a espiritualidade nos diz que nós temos que ter uma missão de liderar uma agremiação espiritual, com certeza absoluta, aquilo ali é uma recomendação para que nós possamos começar a nos preparar, porque lá na frente vai acontecer isso. E não é para, de forma nenhuma, a gente abandonar a casa onde nós estamos. Por quê? Porque nesse período que nós estamos, assim, como é que se diz? Com a nossa mediunidade assim, tão ostensiva, né? E com essa responsabilidade de abrir uma casa, aí é que a gente precisa da orientação dos nossos pais espirituais. São eles que vão trabalhar do nosso lado, nos dizendo se o que está chegando no nosso mental é realmente da espiritualidade, não é, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, seria um contrassenso nesse momento que você mais precisa do seu pai e da sua mãe espiritual, você simplesmente se manda da sua casa e fica o dito pelo não dito. Então, não pode ser dessa forma, né, gente? Com certeza, isso é um processo obsessivo, devidamente enraizado, só que quando a pessoa chega perto, principalmente de mim, da dona Flávia, né, que diz assim, eu tenho que sair da casa, essa pessoa já chegou com o seu pensamento formatado, então não sou eu que vou dizer o contrário. Se o médium chega para mim e diz assim, não, olha, eu recebi no meu mental uma coisa para eu fazer assim, assim, assim. O que o senhor acha, pai Luiz? O que o senhor acha, mãe Flávia? Aí é uma outra situação. Aí ela está pedindo uma orientação para nós. Entendeu? Não está dizendo já o que ela vai fazer. A partir do momento que ela já diz o que vai fazer, para nós, a porta já está fechada e
não tem mais papo, entendeu, gente? Então, precisamos ter muita atenção com isso. Pode pular para o próximo slide, Letícia, por favor. E aí, por vezes, né, gente, os próprios guias tentam lutar contra os obsessores, né? Mas o livre-arbítrio do aparelho impede que o trabalho da espiritualidade seja bem-sucedido. Esse livre-arbítrio, a gente precisa entender uma coisa, né? Isso é muito importante. Dentro da nossa Umbanda, nós somos livres, né? Exatamente para que nós possamos saber aquilo que nós vamos fazer. A espiritualidade superior, ela nos dá, vamos dizer assim, a sabedoria, a liberdade de escolha dos caminhos, de escolha de prioridades, de escolha de valores, né? De escolha de posturas. Agora, o que a gente precisa entender é que essa liberdade vai até um determinado ponto, e depois desse determinado ponto, o que é liberdade vai virar condicionamento, que nós seremos prisioneiros das nossas escolhas. Isso é fundamental nós sabermos. Em tudo na nossa vida, nós temos o livre-arbítrio para plantar, mas somos depois reféns dessas nossas escolhas quando a gente vai colher. A colheita é obrigatória, o que é livre é o plantio. Então, que nós saibamos exatamente exercer esse livre-arbítrio de uma forma equilibrada, de uma forma compenetrada, para que nós não venhamos a ter que colher algo que não seja do nosso agrado. Tá certo? Então, lembrando que nós falamos desde o começo dessa aula sobre definições de obsessão, causas de obsessão, consequências, os tipos de obsessão. E, a partir de agora, no próximo slide, nós vamos começar a falar, então, do tratamento das obsessões, né, gente? Como é que a gente pode se tratar, né? Isso é fundamental a gente entender. E eu vou abordar aí para vocês o tratamento no encarnado e no desencarnado. Então, pode pular para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, as condições para o tratamento de qualquer processo obsessivo, atenção, nos encarnados, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o que é? É a conscientização. Que tipo de conscientização? Primeiro, eu não sou doente, eu apenas estou doente. É bem diferente, tá? Por que isso? Porque na nossa essência, que é a essência espiritual, nós não somos doentes de forma nenhuma, tá? Então, a doença ela é por uma fração episódica da nossa existência. Então, a gente precisa entender que é algo passageiro, desde que nós, naturalmente, possamos colaborar. Então, a partir do momento que eu tenho essa conscientização, eu estou, neste momento, doente. Mas, contudo, todavia, né, eu vou me curar. Então, eu já estou, quando eu tenho esse pensamento, 50% do caminho já está resolvido. Tá? Porque o pior doente é aquele que não deseja ser curado. Isso é muito importante a gente dizer. Então, a conscientização ela é fundamental. Um segundo tópico também importante, que é uma retomada de objetivos superiores. O que é isso? São os padrões morais, padrões religiosos. Se eu estou sabendo que eu estou, por exemplo, né, numa situação envolvendo um processo de dependência química, que é um processo obsessivo, nós já falamos aqui na aula passada, né, subjugação. Se eu estou num processo de dependência química, o que eu tenho que fazer? Aquilo que os alcoólicos anônimos, é o lema deles, não beba o primeiro gole. Por que eles dizem não beba o primeiro gole? Porque eles sabem que enquanto nós estamos encarnados
a doença ela pode estar no ativo ou pode estar no passivo. Se ela estiver no passivo, se ela estiver quietinha, com certeza absoluta, se eu vou beber o primeiro gole, eu indiscutivelmente eu posso estar abrindo a porta para, mais uma vez, eu me tornar, o vício voltar. Eu tenho um exemplo muito interessante. Eu fumei até 1989. Eu fumava. Não era um fumante, assim, daqueles inveterados, né? Mas eu fumava. Num belo dia, nessa época, meu pai tinha, eu trabalhava com ele, meu pai tinha um posto de gasolina. Então, no final da tarde, né, a gente se reunia lá no posto, né, alguns amigos e tal, e mesmo trabalhando, a gente ficava batendo papo ali sobre futebol, aí surgia discussão de futebol e tal. E lá nós vendíamos refrigerante e vendíamos cigarro também, né? E o cigarro, a gente pegava, o cigarro que meu pai fumava era o mesmo meu, era o mesmo do meu irmão. Nós botávamos dentro de uma caixinha que tinha lá, e quando a gente queria, pegava ali o cigarro, fumava e tal. E eu tinha parado de fumar. Tinha mais ou menos um mês. Daqui a pouco, entramos lá na discussão de futebol e tal, tomamos uma Coca-Cola, ou foi café, não me lembro bem. Daqui a pouco, sem eu me tocar, estávamos lá, no calor da discussão, eu fui dentro da caixinha com a mão, peguei um cigarro e botei na boca para acender. Quer dizer, aí eu vi que o meu problema não era o vício, era um costume que eu tinha, um hábito que eu tinha, né? Então, isso é importante a gente entender. Até hoje, por exemplo, quando eu passo perto assim, que eu sinto o cheiro de cigarro, me dá assim, uma vontade de fumar. Isso nada mais é do que a doença da dependência química que está no passivo. Se eu ceder essa tendência, pegar um cigarro para fumar, eu estou aí com grande chance de voltar ao vício. Não tem a menor dúvida. Entendeu? Então, mesma coisa, por exemplo, se eu estou dentro de um terreiro, as pessoas costumam fazer isso. Termina a gira, vão para o bar para encher a cara lá, tomar chopp, tomar isso, tomar aquilo outro. Quer dizer, eu saio de dentro de uma gira 100% novinho, né? Totalmente espiritualizado, energizado. Aí eu vou para dentro de um bar para tomar cerveja, tomar chopp. Quer dizer, a gente precisa entender que existem determinadas atitudes que não se coadunam com quem está exercendo um mandato mediúnico. Então, você não pode, de forma nenhuma, sair de uma gira onde você ainda está expelindo o seu fluido, etc. e tal, e você falhar no seu padrão moral, que é ir para um local de baixa vibração, como é um bar. Então, isso é muito importante nós entendermos, né? A partir daí, um outro tópico também é a harmonização das vibrações, né? Nós procuramos, dentro dessa harmonização das vibrações, a gente buscar locais onde a gente possa ir se reabastecendo, se limpando, entendeu? Que é o caso, por exemplo, do meio ambiente, né? Da natureza, numa pedreira, numa praia, numa cachoeira. Isso é muito bom para a harmonização das nossas vibrações interiores. Então, nesse momento que você está em tratamento de um processo obsessivo, você, com certeza absoluta, precisa de interagir com a natureza, né? Outro tópico também que a gente fala são os recursos da ciência terrena. E aí eu estou mencionando a psiquiatria, a psicologia, a neurologia em alguns casos, né? A gente só precisa entender que recursos da ciência terrena, isso tem que ter muito cuidado, né? Porque dependendo do tipo de processo obsessivo que você tenha, você vai tomar um remédio para sair até de uma crise, mas você não deve fazer desse remédio uma bengala, porque senão você vai estar só adiando o problema, entendeu? E você não vai resolver. O problema só vai ser resolvido com sua vontade própria.
É claro que a ciência ela ajuda, mas muitas vezes não é o bastante, tá? Então, é importante que a gente fale. Uma outra atividade também muito importante são terapias alternativas espiritualistas. Nós lembramos aí, durante a aula passada, né, a TVP, né, que é a terapia de vidas passadas, né, a própria hipnose, né, que foi falado pela nossa irmã Ana Cláudia, né. Nós podemos falar também da yoga, né, é muito importante também, né. Tudo isso a medicina até não chama de terapias alternativas, chama de terapias complementares ao tratamento, né? E aí agora a gente fala no último tópico da mais importante terapia, né? Pode pular para o próximo slide, Letícia, por favor, que é a evangelioterapia. É muito importante também, né? O que vem a ser a evangelioterapia, né? É o tratamento pelo evangelho, é muito importante, né? Que isso aí é a cura do espírito. Então, nós estamos dizendo ali que quando a gente cuida do corpo físico, a gente está tratando de quê? De uma fração episódica da nossa existência. Agora, a gente, quando cuida do espírito, né? A gente está matando a doença na sua causa, eliminando o mal e, a partir daí, construindo uma obra para a eternidade. Então, é muito importante que a gente faça... Quem diz o Evangelho, diz outras obras também, né, que são importantes. Eu gosto muito daquele livro da editora Dufour, chamado Mereça Ser Feliz. Entendeu? Ele tem uma capa amarela, né, e ele foi recebido mediunicamente por Vanderlei Oliveira. Eu achei esse livro muito bom. Aqueles que quiserem, é uma recomendação minha, tá? Muito bem, passando para o próximo slide. Importantíssimo, né, para quem está em tratamento de processos obsessivos. É fundamental que o encarnado se deixe eliminar de vícios e uma reordenação de pensamentos, de sentimentos, de ações seja vista em sua vida. Por que nós precisamos passar por esse reordenamento, gente? Já falei isso nesse curso várias vezes e vou voltar a falar. Todos nós que estamos encarnados, se estamos encarnados é porque temos ainda algo a depurar. Se estamos encarnados é porque nós não conseguimos controlar as nossas más inclinações. Se não conseguimos controlar as nossas más inclinações, nós não temos outra alternativa a não ser vigiar pensamentos, sentimentos, palavras, ações, porque, com certeza absoluta, esse bichinho, eu gosto muito de usar o exemplo do bichinho, né? Esse bichinho que está, vamos assim dizer, que está alojado dentro de nós, né? Esse bichinho, ele indiscutivelmente, ele pode sair do passivo para vir para o ativo, aí muitas vezes a gente ser obrigado a voltar ao tratamento do zero, tá, gente? Então, fiquem bem atentos a isso, isso é fundamental. Lembrando o que diz ainda esse slide, que o pior doente é aquele que não deseja ser curado. Isso é uma grande verdade, gente, tá? Vamos lá, próximo slide. Vamos lembrar, quando nós falamos lá atrás, começamos a conversar, né, sobre a questão envolvendo os processos obsessivos, a manifestação da nossa mãe espiritual, Cabocla Jurema da Praia, quando disse que no desencarnado, né, os denominados irmãos do baixo astral merecem estar no caminho evolutivo para o qual as entidades de luz certamente os orientarão. Então, tratamento de obsessão em quem está desencarnado, quem tem que cuidar disso é o astral superior, não somos nós. Nós não temos qualquer condição moral
de estar arguindo espíritos obsessores, tá? De estarmos querendo, muitas vezes, dizer o que o obsessor tem que fazer, o que não tem que fazer, porque nós somos a forma mais grosseira da matéria. Então, nós não temos condições. Tá? Vamos evitar isso, porque só causa desgaste, só causa problemas e não nos leva absolutamente a lugar algum. E no próximo slide nós temos aí uma manifestação daquele que segura a nossa banda, daquele que despacha a nossa dor, aquele que é o guardião da porteira do Templo Estrela do Oriente e de muitas porteiras desse país varonil, onde a Umbanda foi revelada, que é a falange de Tranca-Ruas. Ele diz, do alto da grandeza de sua sabedoria, devemos reconhecer a existência do polo negativo da vibração, estudar suas manifestações, mas nunca temê-lo. Tá? Então, o que o seu Tranca-Ruas está querendo dizer, gente? No momento que nós reconhecemos a existência do polo negativo da vibração, é aquele instante que a gente sabe que os irmãos do baixo astral estão trabalhando para Deus, para a luz, porque o contraponto na nossa vida ele é fundamental. O contraditório nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz expandir a nossa consciência. Então, vamos reconhecer a existência desses irmãos. Existem? Beleza, existem. Vamos estudar as suas manifestações. Como? Aconteceu na casa espírita, ditada pelo espírito Nora, recebido mediunicamente por Emanuel Cristiano. Ali nós vamos estudar toda a engenharia de que Júlio César e seus Blue Caps tramam contra a humanidade sofredora, leiga, carente de um Deus que está com a sua porta aberta para todo tipo de vibração. Então, vamos estudar as suas manifestações. Agora, ele termina a frase dizendo: nunca temer a negatividade. Por que nunca temer? Porque o temor, ele reflete que a sua consciência, meu irmão, ou que a nossa consciência está em débito com alguma coisa. Vou falar um termo chulo para a gente poder entender. Se a gente não deixar o rabo passando, não há por que temer. Isso é muito importante nós sabermos. Agora, para isso, precisamos fazer a nossa lição de casa. Porque se não fizermos a lição de casa, aí sim o temor será grande. E medo é sinal de consciência em débito. Tá certo, minha gente? Vamos para o próximo slide, Letícia, por favor. E aí vão algumas recomendações que são muito importantes. Uma delas, primeira, sejam mais humildes, procurem orientações com os vossos dirigentes. E aí eu quero fazer a crítica construtiva que sempre faço. O médium chega num determinado estágio da caminhada dele que parece que ele não tem mais dirigente espiritual do lado dele. O dirigente espiritual vira apenas um colega. Entendeu como é o negócio? Então, a gente pensa que a pessoa já sabe tudo, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. E mais grave do que isso é que depois a gente vai saber que a pessoa está passando pelo problema A, pelo problema B, pelo problema C. A gente vai saber isso por intermédio dos outros. Quer dizer, é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde a gente deveria estar todo mundo junto, um trocando, vamos dizer assim, experiências, trocando conhecimentos,
buscando orientações, pai, mãe, estou assim, estou assado, o que o senhor recomenda e tal. Nada, silêncio total. De vez em quando a mãe bota lá no grupo dos médios, né? Tá tudo bem. Aí a gente vê uma meia dúzia de dizer, tá tudo bem, mãe. É só aquela meia dúzia. E o resto, nem dizer se está tudo bem, não diz. Aí passa um tempo, a gente, olha, esse aí teve coronavírus, esse aí teve não sei o quê, esse aí está com um problema na família disso, daquilo outro. E aí eu fico me perguntando se eu e minha mulher fazíamos a coisa diferente, né, de todo mundo, porque na nossa época, um passo que a gente fosse dar na nossa vida, fosse na vida espiritual, material, familiar, profissional, fosse o que fosse, a gente chamava o nosso pai espiritual, meu pai, estou passando por isso, 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 o que o senhor acha que eu devo fazer? Sempre, 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 sempre. Hoje as coisas se modificaram de uma tal maneira que eu nunca vi na minha vida, sinceramente. Segundo item, não achem e nem acreditem que são supermédiums, que estão prontos para tudo, pois quem está pronto saberá pelos próprios guias e no tempo certo. Isso é, com certeza absoluta, uma grande casca de banana, tá? Grande casca de banana. Eu não conheço o supermédium. Aqueles que tinham 40, 50, 60 anos de Umbanda, já vi numa quebra de corrente caírem, já vi passarem também por muitos problemas, então não é por aí, gente. Não é por aí, não. Sinceramente, tá? E por último, nesse slide, médium pronto não tem dúvidas em relação aos seus guias. Tem os guias firmes, em prontidão constante, no auxílio aos assistenciados e ao seu próprio auxílio. Porque também isso é muito engraçado, né? Nós somos médiuns de Umbanda, a gente está aí para ajudar todo mundo, né? Só quando é para nos ajudar, aí a gente vai buscar ajuda em outro lugar. A gente não tem, vamos assim dizer, a iniciativa, né, de procurar olhar para dentro de si, né, para ver exatamente de que forma a gente pode caminhar apenas e tão somente com as orientações das nossas entidades, né? Aí vamos buscar os métodos oraculares, que é tudo mais fácil, né? Olhar para dentro de si é muito difícil, leva muito tempo, né, gente? O método oracular ele já fala tudo ali. Se fala a verdade ou se não fala, se é por um meio divinatório ou não, isso é outra discussão, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um, né? Próximo slide, por favor, Letícia. Isso aqui é maravilhoso. Sempre, 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 sempre lembro dessa entidade com a qual eu me atendi durante muito... Me atendi, não. Ela me atendeu, né, durante muitos anos. Uma falange de caboclos maravilhosa, né? Eu tenho assim, uma gratidão eterna. Caboclo Aimoré. E ele diz que quando pensamos que sabemos todas as respostas, a espiritualidade muda as perguntas para que conheçamos algo de novo. Muito lindo, muito lindo, muito bom mesmo, né? Isso é para a gente saber que nem sempre a banda vai tocar de uma só maneira. Às vezes ela toca de uma outra forma. E parte espiritual, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, né, gente? Então, olho vivo. Bom, falamos sobre processos obsessivos e agora nós vamos, no outro slide, falar sobre aquilo que é o contrário, né? O contraponto, a contramagia. O que é a contramagia, gente? Né? O processo obsessivo é algo magístico.
mas é um polo da vibração. Você tem o outro polo também, que é o polo positivo. Então, vamos aprender um pouquinho como é que a gente procura trabalhar, né, o outro polo da vibração, o polo positivo, né? Então, a Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente não crê no mal como princípio, mas sim como um distúrbio passageiro, pois nosso único princípio é o bem, que é eterno. Então, essa é uma frase linda, maravilhosa, da obra Exu, o Grande Arcano. E aí eu quero dizer para vocês que toda energia tem dois polos, sendo ele o polo positivo ou o polo negativo. Tá? E a gente precisa entender aquilo que falamos em processos obsessivos, que o negativo ele é interessante como um contraponto, ele é fundamental na nossa caminhada, que é através do contraditório que a gente consegue crescer, evoluir, expandir consciências, né? Então, a partir disso, a gente vê a manifestação do nosso mestre Nazareno nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus 26, 41, quando ele diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E isso é fato, né, gente? Porque, com certeza absoluta, se a gente volta a falar, né, o que eu acabei de dizer nesse momento que a gente falou sobre processos obsessivos. Se nós estamos encarnados, nós precisamos exercer a vigilância diuturnamente. Não vamos esquecer que é nos detalhes que o diabo mora. Atenção para isso, tá? A gente deixa uma brecha em aberto, ele ali penetra e aí já se foi. Tá legal? Vamos para o próximo slide. Como eu disse, a energia ela tem dois polos, né? Positivo e negativo. E essa negatividade, atenção, gente, que isso aqui é uma pergunta da nossa prova, hein? Muito importante, tá? Essa energia negativa, ela pode, desde que estejamos, vamos dizer assim, fragilizados, ela pode nos atingir de duas formas. Primeiro, dirigida. Por exemplo, eu não gosto da Letícia. A Letícia me fez um mal na vida, então eu vou fazer uma macumba para ela, entendeu? E aí eu sei que ela tem um santo forte, com certeza, mas eu vou mandar uma macumba para ela de qualquer jeito. Aí o que acontece? Isso é uma energia dirigida para ela, tá certo? É uma das formas que a negatividade se apresenta. Agora, existe a outra forma também, a gente não pode deixar de considerar. Qual é a outra forma, gente? A outra forma é aquela energia solta no espaço. E aí nós estamos fragilizados de alguma forma, nós podemos captar, sim, essa energia. Por exemplo, aonde? Vocês sabem que eu sou consultor turístico, né? Trabalho com turismo já há muitos anos, vendo os destinos no mundo inteiro. Aliás, o dia que vocês quiserem viajar, não se esqueçam deste humilde agente de viagens, desse humilde consultor turístico, né? Para lhes ajudar aí nas vossas próximas viagens, né? Então, eu recomendo muitas vezes, quando a gente vai lá na Terra Santa, que você não vá de peito aberto para o Muro das Lamentações, né? Onde as pessoas ali encostam e tal, e ficam, né? Parando, pensando, etc, etc. E tal. Então, ali é o local onde as pessoas depositam todas as suas frustrações, todas as suas mazelas. Então, você vai de peito aberto ali. Se você estiver fragilizado, você pode, com certeza absoluta, ser contaminado, tá certo? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, a negatividade, ela pode se dar dirigida ou solta no espaço, tá? E aí,
Pode mudar para o próximo slide, Letícia? Vamos trazer aqui algumas formas de contramagia para uma harmonização. A partir do momento que você pegou uma negatividade, seja ela qual for, né, nós vamos explicar, né, cada um desses itens que aí estão. Por exemplo, né, o isolamento, a reforma íntima, que é o amor, rituais próprios, os habitais, no lar a defumação, já falamos para vocês como é que se defuma o lar, as firmezas, os assentamentos, tudo isso já falamos também. E aí vamos começar falando no próximo slide sobre isolamento. Então, gente, como é que é o isolamento? Vamos imaginar um local onde você pode pegar uma negatividade também de uma forma muito efetiva, seria, por exemplo, um velório. Você é obrigado a participar de um velório. Então, você vai participar de um velório, você não vai de peito aberto, né? Então, o que você faz? Um pé na frente e outro atrás. Chegou no cemitério, vamos relembrar a forma como a gente entra no cemitério. A gente toca no chão, logo na entrada, pedindo licença ao Mulu. Saiu dali, a gente vai no Cruzeiro das Almas. Já expliquei para vocês que o Cruzeiro das Almas é o grande portal místico, né, que abre as portas do túnel vibratório por onde passam as almas recém-desencarnadas, né, e que vão chegar a outra dimensão. Assim? Então, com certeza absoluta, o Cruzeiro das Almas é aquele portal mágico, místico, importante. Aí você vai lá, vai fazer a sua saudação direitinho. Depois que você fizer a sua saudação, você vai se dirigir ao velório. Antes de entrar no velório, o que você vai fazer? Vocês devem se lembrar dos 3 aros de fogo que eu falei, não lembra? Primeiro na altura dos joelhos, o segundo na altura do chácara umbilical e o terceiro na altura do chácara frontal na testa. Antes de entrar lá no velório, você fecha os seus olhos, se vê vestido de branco com aqueles 3 aros de fogo, entrou no isolamento, aí, pumba, já pode ir lá para dentro numa boa. Tá? Isso é um exemplo. Quando é que a gente pode também utilizar o isolamento dos 3 aros de fogo? Um outro exemplo. Está dentro do trabalho, está pegando fogo lá o negócio, discussão e tal, sai um pouquinho, vai para dentro do banheiro, se tranca lá, lava aqui, ó, chácara frontal, o alto da cabeça, chácara coronária, glândula pineal, lava bem os braços, deixa a água cair por cima dos braços, ali por pelo menos 1 minuto, depois você volta para lá, você já vai se sentir num completo isolamento também, tá? Próximo slide, Letícia, por favor. O outro seria a reforma íntima. A reforma íntima é um grande antídoto, tá, contra a negatividade. Certa vez, eu quero contar para vocês, fomos participar de uma ritualística na Floresta da Tijuca, em benefício de um irmão. Aí fomos lá e tal, deitamos o irmão, preparamos tudo direitinho e tal. Assim que ele deitou, confesso a vocês que ouvimos pontos de caboclo. Qual não foi a nossa surpresa, chegamos e vimos 4 pessoas se aproximarem de onde estávamos, uma delas com um CD, um CDzinho desse tamanho assim, e uma mídia lá dentro que era o CD Na Gira dos Caboclos, do qual eu fui o produtor no Templo Umbandista Caminho da Luz. Então, eu me lembrei do disco, como fui eu que produzi e tal, eu logo me lembrei. E aí eu vi os 4 lá, eram um senhor, uma senhora e mais um casal que lá estava. Esse senhor estava com cachimbo na boca
nos vendo fazer o ritual lá para o nosso irmão. E, enquanto o ritual se desenrolava, ele simplesmente não abriu a boca. Muito bem. Dito isto, o que aconteceu? Quando terminou o ritual, os 4 se aproximaram de nós e aí fomos conversando. Eles eram, esse senhor que estava com um cachimbo na boca era dirigente de um terreiro de Umbanda, que se levantou naquele dia dentro de casa e disse para a mulher e para os 2 filhos, que eram os que estavam ali com eles: hoje nós vamos sair para uma grande missão. Então foram caminhando para a Floresta da Tijuca, acabaram se encontrando lá com a gente. Nem amigos nossos não eram, mas foi com certeza a espiritualidade que os levou até lá. Muito bem. Assim que ele chegou, papo vai, papo vem, ele incorpora um preto velho chamado Pai Antônio de Nagô, que está aí no nosso slide. E aí, eu, como sempre fui uma pessoa assim, muito curiosa dentro da religião de Umbanda, viro para o Pai Antônio de Nagô e digo: Pai Antônio, qual é o melhor remédio contra a negatividade, contra aqueles que nos querem mal, contra aqueles que nos enviam magias, contra aqueles que estabelecem conosco os laços energéticos antinaturais? Foi quando o Pai Antônio de Nagô, do alto da grandeza de sua vibração, virou-se e disse: meu filho, no momento que te enviam energias negativas, se você estiver vibrando no bem, você está aqui em cima e a pessoa está aqui embaixo. Então, pode enviar que não vai te atingir. Então, a reforma íntima é indiscutivelmente um dos grandes elementos responsáveis como antídotos, né, contra todos esses males, né, que nos assolam, tá, gente? Então, isso é muito importante. Vamos pular para o próximo slide, Letícia. O outro slide fala de rituais próprios, né? Assentamentos ou firmezas. Então, eu quero lembrar que eu passei para vocês, já quando nós falamos sobre geometria espiritual, falei sobre uma firmeza dessa de Oxalá, o pai e a mãe, a vela no meio, os copos na ponta. Espero que vocês tenham aprendido e tenham feito e tenham realizado, isso é muito importante. Tem essa outra do lado direito, com um pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas, né? Onde a gente fala ali de Oxalá, pai, mãe, caboclo e preto velho. É possível fazer também uma firmeza contra a negatividade a partir disso tudo que está aí. Um outro local também importante, pode pular para o próximo slide, Letícia, também muito importante, são os habitais, né? O reabastecimento energético, né? Então, vocês estão vendo aí a praia, falamos de uma cachoeira, falamos de uma pedreira, tudo isso é muito importante, né? Os habitais, né, da natureza. Eu sempre recomendo a todos os meus filhos espirituais que frequentem os habitais, porque nós somos pilhas e os habitais são baterias que recarregam as pilhas, tá certo? Temos também, pode passar para o próximo slide, filha, que é o último, né, dessa parte da contra-magia, sobre os banhos, né? O banho de leite na contra-magia, ele é muito importante, entendeu? É um dos mais eficientes recursos utilizados nessa contra-magia, desde que realizado com devido critério. Qual é o devido critério? Vamos lá. Eu preciso tomar um banho de leite. Primeiro que o banho de leite é algo assim, é como se fosse a unção dos enfermos na religião católica. Tá? Dificilmente a pessoa vai precisar utilizar. Mas se precisa, o que a gente faz? Primeiro tomamos o nosso banho higiênico, né? Depois do banho higiênico, nós vamos já deixar ali do lado o leite, e aí, mais ou menos 1 litro,
a gente, depois do banho higiênico, vai colocando do alto da cabeça para baixo, pedindo a grande força de Oxalá, a grande força de Omulu, que possa, a partir do leite, que o leite tem uma grande representação do nascimento de um novo ser, né? Então, que a gente peça ao Omulu, peça ao Oxalá, que possa exatamente nascer um novo ser a partir daquele momento, né? Então, depois que você tomou o banho de leite, você aguarda ali pelo menos uns 5 minutinhos para que aquilo ali possa ser bem absorvido pela sua parte espiritual e depois você toma banho novamente higiênico para exatamente tirar disso tudo, tá? Então, esse é a questão do banho de leite. E além do banho de leite, os outros banhos também precisam ser tomados de acordo com as orientações dos dirigentes. Não podemos esquecer isso de maneira nenhuma. Banho espiritual é um remédio para o espírito. Então, como nós, para tomar o remédio para o corpo físico, o certo, né, o ideal, seria que nós exatamente pudéssemos sempre pedir orientações aos médicos, né, para que nós pudéssemos ingerir os remédios alopáticos, e também em relação aos remédios espirituais, precisamos sim da orientação de dirigentes espirituais ou das entidades verdadeiramente incorporadas. Tá bom, pessoal? Então, isso é a ideia da contramagia. Vamos para o próximo slide, quando a gente fala também sobre algo magístico, que é o fluido, né? O que é o fluido? O fluido é a energia encontrada no organismo que penetra pelo cérebro. Lembra, gente, que eu falei sempre aqui no chácara coronário, né? Atinge o gástrico, onde fica acumulada, e em seguida se rarefaz, já agora com o nome de eflúvio. Atenção para isso, isso é uma das questões da nossa prova, tá? Quando essa energia entra no chácara coronário, aqui no alto da cabeça, ela tem o nome de fluido. Quando ela sai pelas mãos ou pelos pés, pelos pés, a gente chama essa energia de eflúvio, tá? Muda para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, importante, existe em cada ser uma acumulação de vibrações que varia de acordo com as nossas disposições orgânicas e mentais. Muitas pessoas possuem grandes doses dessas energias, as quais são chamadas de magnetizadores, pois num simples passe podem transferir para uma pessoa doente toda a energia necessária, curando-a. Eu, inclusive, acabei de ver uma matéria que me enviaram e achei bem interessante, mandei para minha mãe, mandei para minha filha também, sobre a questão do magnetismo das mãos, né? E isso ser considerado pela ciência. Então, é muito importante. Agora, esses grandes magnetizadores, esses médiuns que têm exatamente uma facilidade de condensar essas energias, precisam ter cuidado que quando você condensa uma grande soma de energias, você pode também se descompensar, porque você pensa que está negativo e não está. O excesso de energias ele também te traz algum tipo de desconforto. Então, quero chamar a atenção em relação a isso, tá? É muito importante. Então, pulando para o próximo slide, Letícia, por favor. E aí, esse eflúvio é a energia anteriormente denominada como fluido, acabei de falar, entra aqui pelo chácara coronário como fluido, né? E já rarefeita, essa energia é expelida através das antenas superiores, olha lá, gente, braços e mãos, e pelas inferiores, as pernas e os pés, tá? Pode pular para o próximo slide, Letícia, por favor. E ainda, essa energia ela é colorida e muitos veem essa energia sair das mãos de outros médiuns. Também pode-se constatar a saída de eflúvios
através de radiografias dos pés e das mãos, onde se observa que, além dos dedos, aparecem linhas brancas, finas e alongadas. Não só na radiografia, gente, como na fotografia Kirlian, na Kirliangrafia. Vocês podem, sem dúvida nenhuma, ver o magnetismo saindo pelas nossas mãos, tá? Isso é fundamental. E aí, no próximo slide, eu mostro para vocês, lá, atenção para isso, que é questão da prova. O fluido entra, tá? Se aloja no gástrio, depois, no outro desenho, ele sai pelas mãos e pelos pés. Reparem que eu sou um grande desenhista. Olha que beleza que eu fiz, né, gente? A minha família ia morrer de fome se dependesse de mim para, né, ganhar dinheiro desenhando, né? Mas deu para quebrar o galho. E a Letícia só rindo de mim, gente, com certeza. Vamos então para o próximo slide, falar sobre o etérico. Olha lá, gente. Alguns chamam de duplo etérico, outros chamam de corpo etérico, tá? Quero só lembrar que nós temos 7 corpos espirituais, tá? Então, hoje, neste curso, a gente só vai falar do primeiro e do segundo. O primeiro é o nosso próprio corpo físico que tem energia. Embora seja matéria, é uma matéria com energia. Se não tivesse energia, não seria, com certeza, eu não estaria aqui falando. Já tinha cantado para subir há muito tempo, entendeu? Então, o que acontece? Como eu não estou com pressa, sem dúvida nenhuma, né? Eu aguardo o meu momento, sem dúvida nenhuma, né, gente? Está com pressa não, né, Letícia? Também não, né? Entendeu? Pois é, exatamente. Então, o corpo do duplo etérico, ou corpo etérico, gente, que é o segundo corpo nosso, eu costumo dizer que ele é, indiscutivelmente, uma espécie assim, de um transformador de energia. Nós estudamos no módulo 8 que a energia ela é mental positiva, tá? E espiritual negativa. Esses dois polos, eles descem em direção à Terra, se chocam com os 4 elementos, água, ar, fogo e terra. A partir do momento que eles se chocam, eles viram o quê? A energia etérica que nós conhecemos. Por isso que é o corpo do duplo etérico. É o corpo que recebe essas energias, transforma em energia um pouquinho mais sutil, mas de acordo com o nosso padrão vibratório, né? E aí sim a gente tem condições de receber. Então, o duplo etérico é a manifestação externa das forças magnéticas do corpo e da mente. Apresenta-se como uma grande luminosidade em volta do corpo e varia de intensidade de acordo com o estado físico ou espiritual do médium. Não sei se acompanharam, mas na segunda-feira passada eu recebi uma pergunta de uma ouvinte exatamente dizendo que o pai dela tinha desencarnado num sábado, foi sepultado no domingo à tarde, e no domingo, na parte da manhã, ela viu o pai dela dentro de casa. Então, na realidade, essa moça ela não viu o pai. O que ela viu foi o duplo etérico. Tá? O duplo etérico que ela viu. E esse duplo etérico, ele tem, indiscutivelmente, a formatação do nosso corpo. E aí a gente pensa que é o desencarnado que está ali. Não é. Tanto é verdade que existem algumas escrituras espiritualistas, espíritas, que dizem que o corpo, para ser cremado, ele só deve ser cremado cerca de 48 a 72 horas depois, tá? Porque ainda permanece o duplo etérico. É claro que essa tese caiu por terra a partir do que aprendemos no livro Exu, o Grande Arcano, quando o Exu Senhor nos disse que os Exus das almas são os grandes guardiões da nossa contraparte etérica, né? Porque é essa contraparte que os espíritos ociosos se valem para manipular, para criar uma série de situações complicadas, né? Então, não temos necessidade mais de aguardar essas 48, 72 horas, tá bom, gente? Então, falamos do duplo etérico, agora vamos falar um pouquinho sobre a aura. Tem gente que chama de áurea, não tem nada de áurea, tá, gente? A áurea é aquela lei que libertou os escravos.
O que nós temos aqui em cima do nosso corpo do duplo etérico é a aura, tá? Que é uma luminosidade que envolve a cabeça do médium. E ela se estende além do duplo etérico. Essa aura, como nós estamos dizendo aqui no slide, ela reflete as nossas emoções, a nossa saúde física, o estado de espírito de cada ser. Para vocês terem uma noção, as entidades do alto da grandeza de suas vibrações, quando o assistido entra no terreiro para ser consultado, ele já olhou, a entidade já olhou de longe, né, através da clarividência, a aura daquele assistido, que aí ela já começa a tomar pé da situação dele. E aí a situação ela é refletida em alguns exemplos que nós vamos dar no próximo slide. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês verem. Olha lá, algumas cores da aura e seus significados, né? Por exemplo, vermelho pálido, né? Quase rosa, anemia, insegurança, necessidade de ajuda. Por exemplo, a aura da Letícia, que eu estou vendo aqui, por exemplo, né? Vermelho vivo, cor de sangue, né? Olha lá, saúde perfeita, saúde espiritual, material, né? Honestidade de propósito, gente. Agora é um pouco materialista, ela pensa muito em criar assim, um império, uma fortuna, uma grana, entendeu? Estou pegando o pé da Letícia, gente. Outra, vermelho escuro, sentimentos rudes, intranquilidade, possíveis problemas circulatórios. Então, para vocês verem que a aura ela passa exatamente essas impressões. Lembrando que vidência de aura só é possível para aqueles que nasceram com esse dom. Esse dom não se manifesta ao longo da nossa encarnação, nem a gente tem como desenvolver. Ou você tem, ou você não tem. Tá? No próximo slide, a gente fala de uma outra forma de magnetismo também, que são os passes magnéticos. Esses passes magnéticos, hoje, é chique, né? A gente já ouve falar aí de apometria, a gente ouve falar de reiki, né? Tá tudo bem. Se a intenção é tratar a humanidade, pode chamar de reiki, de apometria, de passe magnético, de qualquer coisa. Mas que isso já existe já há muito tempo, não tem a menor dúvida. Tá, gente? Então, o que é o passe? É uma sublime transfusão de energias de alcance fraternal que altera os campos celular e espiritual e que remonta aos mais remotos tempos. Então, desde o hinduísmo, a gente ouve falar sobre a imposição de mãos. Então, isso não é a partir do nosso querido, acho que é Mitsui, né, o nome dele, lá do Reiki, né? Então, não é a partir dele, não. Tá? Isso já existe já há muito tempo, mas, como eu falei, né, gente, hoje em dia é moda, né, dizer que é reikiano, então não tem problema. Vamos em frente. Né? Como é que a gente aplica o passe? Vamos embora. Pela imposição das mãos, a alma do passista estabelece um contato direto com as forças do bem, gerando recursos magnéticos benéficos, favorecendo a canalização através do chakra coronário, dos recursos energéticos das esferas mais elevadas do astral superior. Então, o passe é isso. Se vocês, porventura, acharem que é diferente, não tem problema nenhum, está tudo certo, mas é dessa forma que a gente pensa nesse passe. E aí, no próximo slide, a gente vê também uma situação que é bem interessante, né? As pessoas pensam que a gente recebe energias pelas mãos, mas a gente não recebe. Quando a gente está fazendo assim, aquilo ali simboliza a nossa gratidão pela energia que estamos recebendo aqui no chakra coronário. Tá? Então, assim, é gratidão. E a imposição das mãos, aí sim, é que nós estamos transmitindo. Tá bom, gente? É muito importante. No próximo slide, a gente
vai falar aqui para vocês sobre quem aplica o passe no Templo Estrela do Oriente, né? São as entidades nos momentos das consultas ou não, tá? Nós não temos propriamente uma sessão de passes, né? Existe, sim, sessão do povo do Oriente e nas outras sessões onde as entidades elas aplicam os passes, elas fazem as limpezas e tal. E quem é que faz isso, né? São os médiuns qualificados espiritualmente, com grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, amor purificado, desculpe, aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Isso aí são, indiscutivelmente, os requisitos que, vamos assim dizer, que nós devemos, todo médium passista deve ter, né? Agora, é aquilo, né? Nem sempre o ideal é o real, né, gente? Mas vamos em frente. E aí a gente chama a atenção aqui de uma questão muito importante, pode mudar, Letícia, por favor, que é a questão envolvendo o passe magnético, porque a gente já cansou de ver em alguns lugares onde a gente frequentou aquele negócio do médium passista, né? Que, vamos dizer assim, vê a menininha bonita ali e tal, né? Aí quer passar a mão, ou então a menininha bonita que vê o rapazinho bonitinho, saradinho lá, também na hora do passe quer passar a mão, e isso é um absurdo total. O passe magnético é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, o que nos faz ter a certeza de que dispensa qualquer contato físico na sua aplicação. Então, se houver gente botando mão para fazer algum tipo de trabalho espiritual, de imposição de mãos, vocês podem ter certeza que isso aí é um problema muito sério e não rola. Tá bom, gente? Bom, o nosso penúltimo slide é uma manifestação da nossa querida vovó Benta, que nos diz que as dores do mundo ainda existem porque os filhos da terra insistem em achar que a vida é uma disputa. Em vez de se verem como irmãos, veem-se como concorrentes. E perdendo ou ganhando, estão sempre se magoando e arrumando inimizades que levam junto para o caixão. E aí diz a vovó Benta, quanto peso desnecessário para o espírito carregar no além. Revidar o mal é se atrelar a ele. Perdoar é libertar-se. Vovó Benta. Na verdade, queridos irmãos, precisamos entender que neste módulo nós falamos muito sobre, módulo 9, nós falamos muito sobre processos obsessivos. Então, vamos compreender que, relembrando, nas mais diversas encarnações pelas quais nós passamos, nós estabelecemos laços energéticos naturais e laços energéticos antinaturais. Esses laços energéticos antinaturais nada mais são do que os processos obsessivos. São as lições que nós não fizemos de acordo com os propósitos da espiritualidade superior e que, por não termos feito essas lições, ou nesta encarnação ou nas próximas, teremos outras oportunidades, ou neste plano, ou em outros, exatamente para a gente poder refazer as lições. Eu espero que todos nós possamos fazer as lições direitinho, porque imaginem vocês, se o planeta Terra, neste momento, está passando pelos problemas que ele enfrenta, imagina o que será esse planeta daqui a 50 anos, já que uma encarnação
ela se dá, segundo os amigos espirituais, no mínimo 5 anos e no máximo 50 anos, com uma média de 12 anos. Isto quer dizer que, em média, em 12 anos, nós estamos reencarnando, ou neste plano ou em planos afins. Então, você imagina você vir numa reencarnação para este planeta daqui a 12 anos, que é 50 anos. Jesus, faça ideia o que isso aqui vai ser. Então, procurem fazer o dever de casa para vocês irem apenas com passagem de ida, sem direito à volta. Tá certo, gente? Fica aqui a minha recomendação. Eu vou dizer para vocês, estou trabalhando para ganhar passagem apenas de ida, mas nesta encarnação aqui, infelizmente, já fui avisado de que terei que retornar. Mas não sei se retornarei para este plano ou para um outro plano. Muito provavelmente para um outro plano, já que as minhas mazelas espirituais nesta vida eu não consegui ainda depurá-las. Então, fazer o quê, né, gente? Eu tento fazer o melhor. Não sou nenhum santo, mas estou fazendo um curso de santo. Daqui a umas 10 encarnações, quem sabe, a minha santificação ela começará a se expor, né? E aí, quem sabe, né? A gente pode estar daqui a umas 10 encarnações num outro patamar. Por enquanto, não dá, não. Né, Letícia? Estou certo ou não estou? Com certeza. Muito bem. Pai. Se a Letícia concorda que só daqui a 10 encarnações é que eu tenho jeito, então, então nós vamos. Se minha filha espiritual diz isso, o que é que eu vou esperar da minha vida, gente? Não é mole, não. Mas vamos em frente, e aí atrás vem gente. É importante a gente terminar sempre as nossas aulas de forma feliz. Quero lembrar a vocês que na próxima quinta-feira estaremos iniciando o módulo 10. Tchan, 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 tchan. Larô, Exu! Gira, girei, moça! Vamos estar falando sobre os nossos queridos, amados, adorados Exus e Pombagiras. Então, eu recomendo a vocês que não percam as aulas, porque Exu, quando prometeu, pode até chover, mas ele nunca se esquece. Tá bom, gente? Vamos, então, para a nossa oração. Eu vou pedir a Letícia para fazer a oração e eu canto depois o hino do Templo Estrela do Oriente. A Letícia está escrito assim na testa dela. Hoje eu preciso rezar, tá? Preciso ficar com a minha vibração mais sutil, Pai Luz. Sempre. Bom, vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, nossos benfeitores, todos os guias que nos protegem, que carregamos. Vamos agradecer a nossa querida mãe, Cabocla Jurema da Praia, por nos permitir estarmos aqui trocando ideias, trocando conhecimentos, sentimentos. E vamos pedir sempre ao nosso Pai Oxalá que guie os nossos caminhos, que nos conduza sempre para os melhores lugares, que cuide de nossas famílias, de nossos amigos e que nos proteja. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Letícia. E agora, como sempre fazemos, vamos para o hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou.
estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Que a luz do nosso Pai Oxalá, de todos os guias e todos os orixás, possa acompanhar todos vocês. Uma boa semana, que Oxalá os abençoe. E como a gente costuma fazer no final das nossas lives, copiando a nossa mãe espiritual Flávia Barros, tchan, 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 olha o coraçãozinho aqui, amamos vocês. Beijos, fiquem com Deus, Oxalá abençoe. Obrigado, Letícia. Obrigado benção, por meu tudo, pai. filho. Oxalá abençoe, tudo de bom. Muito obrigado mesmo, pessoal. Fiquem com Deus.